Muito boa noite, mais uma quarta, começando mais cedo hoje, tentando ajustar esse horário, porque aqui em Portugal acaba ficando muito tarde, 10 horas da noite. Sei que no Brasil ainda é 7, é o horário que o pessoal acabou de chegar em casa, mas aos pouquinhos a gente vai ajustando o melhor horário para ambos, né? Querendo ou não, a maior parte do meu público é do Brasil, mas a parte de Portugal também tem sido construído aos poucos, dia após dia. A porcentagem da galera aqui é 3%, é pouco. Tô aqui há 5 meses, né? Fez essa semana ainda. Mas eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo. E hoje a gente tem uma convidada portuguesa, que ela é psicóloga, ela é coaching, ela trata da parte de inteligência emocional, né? Da mente, mindset. E ela vai estar compartilhando um pouco com a gente dessa história. A gente vai focar na psicologia e na parte de resiliência, que é o que ela sentiu. Eu sempre convido pessoas e falo assim: o que você sente que você precisa falar agora? Qual que é o assunto importante do momento pra você? O que você sentiu no seu coração? É sempre guiado pelo coração da pessoa, o que ela tá sentindo, o que ela acha que tem que ser falado aqui em live, né? O que vai agregar na vida de outras pessoas. Pronto, então ela eu vou estar conhecendo junto com vocês, porque algumas convidadas eu já conheço um pouco a história, e alguns eu encontro aqui pelas histórias, pelo que eu vejo, né? Conecto e falo, pronto, vou convidar. E ela topou esse convite, então eu vou aguardar ela entrar aqui e a gente vai estar conversando. Olha, entrou aqui Petra Tavares. Oi, 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 tudo certo aí? Posso te chamar? Eu envio o convite, você sobe e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje eu comecei mais cedinho pra ver se eu consigo ajustar meu sono, que tá todo desregulado, e eu dormi um pouquinho mais cedo também, né? Que eu tô precisando. Hoje eu cheguei, gente, eu capotei num cochilo, acordei assim, socorro, a live, jantei e agora eu vou entrar. Vou mandar aqui o entrar ao vivo. Petra. Chamei, Petra. Vamos ver se você recebe o convite. Olha Oi, lá! tudo bem? Olá, muito boa noite, tudo Olá, tudo bem? Como é que bem? você tá? Tudo bem, tudo bem? E, ó, demorou, mas chegou, né? É verdade, né? Porque a gente já tinha falado um tempão. Ó, pra quem não sabe, a gente tinha agendado há um tempo atrás, acho que mês Hum, passado, e aí não sei o que aconteceu, não sei se eu acabei esquecendo ela também, a gente acabou na doideira da vida, da exato. rotina, a gente acabou deixando de estar, mas eu nunca deixo de estar de fato. Foi só um esquecimento, né? A gente, não, Sim, peraí, já voltou, né? como assim? Volta aqui, volta aqui. E aí, Perfeito. infelizmente, para outra semana ela não tinha horário. Eu falei, ai, É, não, então tá bom. Então a gente agendou dia 15, que é hoje. E assim como vocês, eu também vou estar conhecendo ela. Porque é, né? eu tava explicando para os seguidores aqui, o que eu sempre faço. Eu, às vezes, convido pessoas que eu já conheço, né, que fazem parte da minha rotina, enfim, ou pessoas que eu conheço um pouco da história, ou não conheço, ou pessoas que eu encontro aqui, e que você é um caso desses, né? Que eu Sim, né? Que encontrei nas encontraste-me redes. aqui, literalmente. Encontrei. E eu acredito que tudo aquilo que a gente está buscando, aprendendo, focando, estudando, a gente acaba atraindo, né? Consequentemente, as pessoas que estão nesse processo evolutivo também. Então, como eu gosto muito de assunto de mindset, de coach, de psicologia, todas essas coisas, acabei atraindo você. Eu falei, ótimo, Uhum. ela vai trazer conteúdo pra gente. E aí eu tava contando pro pessoal aqui que eu sinto muito no meu coração sempre de deixar a pessoa à vontade dela falar sobre aquilo que ela sente no momento atual, que é importante Uhum. falar, que vai ajudar outras pessoas, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua vida Uhum. e trazendo pontos importantes para inspirar outras pessoas. E aí eu falo que eu sempre deixo a pessoa muito à vontade. O que que você sente de falar? O que que você... Aí você falou o tema, a gente, pronto, vai ser esse e é isso. Vamos embora. Top, Petra, top, seja top. bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar para nós, né, para mim também. É isso. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Alguma coisa vista aqui, não sei, para me chamar. Então, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Vamos fazer live. Amo, amo, Ai, que amo. E amo bom. partilhar temas, conteúdos, aprendizagens, o que surgir, não é? O que fluir aqui. Porque nem eu sei o que é que eu vou falar. Só chutei o tema para o ar e vamos ver o que é que vai sair daqui. Aqui as minhas lives são totalmente fluídas, naturais. É Ok, assim, então pronto, bate-papo então mesmo. bora. Perfeito. Não sei se queres que eu me apresente. Posso.
É, de onde você é, quantos anos você Sim, tem, né? sim. Então, pronto, eu sou de Lisboa, Portugal, nasci aqui, mas tenho assim o coração dividido entre Portugal e Angola, né, que a minha família é maioritariamente africana. Tenho 28 anos, sou psicóloga clínica, sou coach, sou mentora, então tenho assim várias pernas na minha vida. Depois, ao longo, se calhar, vou falar um bocadinho de como é que eu vim parar, não é? É tudo isto que eu faço hoje em dia. Todos precisavam de uma Petra na vida, só que fique claro. Gente, estou aqui disponível. Então, pronto, eu divido assim a minha atividade tanto na parte da clínica e desenvolvimento pessoal, como também tenho outro lado ainda, uma perna da área social e comunitária, que também é uma área que eu gosto muito, onde trabalho com famílias socioeconomicamente vulneráveis. E pronto, e divido a minha vida entre 1500 atividades, ao mesmo tempo, né, Normal que para as mulheres não é normal, multitarefas, né, né? gente, né? Parece que eu sou um polvo e que tenho assim não sei quantos tentáculos, mas pronto, ao mesmo tempo também sou amiga, sou filha, sou neta, sou tudo e mais alguma coisa, gente. Pronto, essa sou eu. Ótima, Petra. E agora, já vamos começar com a pergunta aqui, ó. Só porque eu quero saber, de fato, por que a psicologia? Olha, porque a psicologia, eu acho que vou até pegar numa fala que estavas a dizer há pouco, que tu acabas por atrair, não é aquilo que tu queres. Então, eu acho que a psicologia é que veio até mim, não tanto eu fui até ela. Né? Basicamente, a psicologia acabou por me escolher um pouco, porque eu sempre fui uma miúda. Eu depois acredito muito que a profissão que nós temos e que o propósito que nós temos hoje em dia acaba por estar muito ligado com as características que nós temos desde a nossa infância e com a nossa história de vida, E tem um né? detalhe, né, Petra, que o propósito, a gente acha que a gente tem que encontrar o propósito, mas na Só que verdade não, o né, gente? propósito nos encontra. Aham, exatamente, exatamente. Ao longo do caminho e do processo. Exato. Então, pronto, eu sempre fui uma miúda muito tagarela, muito escovilheira, gostava de Que saber a nem eu, conversa de... então. Pronto. Não, gente, então muito assim. Então gostava de meter na conversa toda a gente, gostava de saber as conversas todas e falava bastante. Então, que a melhor profissão foi trabalhar a minha comunicação e para ouvir as pessoas que não a psicologia. Então, pronto, ao longo da minha adolescência, eu não sabia o que eu queria. Já quis várias coisas Normal, todo mundo diferentes, passa por sim, essa fase de ficar perdido, sim, não fazer ideia do que fazer da exato. vida. Não fazia ideia. Quando comecei a ver anatomia de Grey, quis ser médica, depois comecei a ver mentes criminosas, queria trabalhar em criminologia, então a minha vida era basicamente assim. Ali no secundário, eu tive psicologia, identifiquei-me, tive primeiro filosofia, 2 anos de filosofia, depois tive psicologia ali no 12º. A minha irmã estava a estudar psicologia, ela é 6 anos mais velha do que eu, se não me engano, agora assim que escapou-me, mas ela já estava a fazer psicologia, então já havia esse contacto com a área. Depois, ao ter mesmo uma disciplina, gostei, identifiquei-me e sinceramente não me via a fazer outra coisa. E também acho que foi um pouco Você se por falta. encontrou de fato ali. Exatamente, sim. Acho que hoje em dia também foi um pouco por falta de conhecimento, porque até hoje em dia até vejo outras áreas que pudessem tocar naquilo que eu gosto, mas acho que não haveria área onde eu pudesse complementar tanto aquilo que eu gosto de fazer, desde trabalhar em grupo, trabalhar no individual e fazer tipo tanta coisa dentro de uma profissão. Tanto que quando eu escolhi, não é qual é a faculdade que eu queria ir, eu coloquei 5 faculdades diferentes, mas todas em psicologia. Então, ou era psicologia. Não aceitava fazer outra coisa. Não, mas Então, isso é ótimo, porque quando as pessoas vão fazer, normalmente elas estão tão confusas, tão na dúvida, que elas acabam uhum, colocando aqueles padrões, tipo ADM, sim, sim, administração, né, sim. direito, e ficam Sim. nesse Ah, não, se bastidão. não der esse curso, eu vou para esse curso. Se não der esse curso, eu vou para esse curso. Para mim era, ou tinha que ser aquele curso, ou tinha que ser aquele curso. Pronto. Pronto. Então, e foi. Depois, na altura, nem entrei na faculdade que queria, entrei numa faculdade longe de casa. Depois optei por fazer mesmo perto de casa, mas faculdade privada, mas tinha que ser psicologia. E foi psicologia. E pronto, e aqui estou Por eu. exemplo, antes de decidir a psicologia, não, é psicologia. Nesse processo que você teve de infância e adolescência, você já tinha esse hábito, como você falou, de conversar bastante, de ouvir as Sim, pessoas, tá sim, sempre sim, eu sempre pra fiz quem também muito, eu sempre fiz voluntariado desde miúda, então tinha sempre muito este contacto com as pessoas, tipo, desde que a Que minha irmã tipo já de foi, voluntariado você fazia? tipo, em bairros sociais, tipo, ajudar as pessoas e tudo mais, então sempre estive muito envolvida nessas dinâmicas, por isso é que eu também sabia que a minha psicologia não era assim uma psicologia formal, não era assim uma psicologia assim, Ótimo, ótimo. né? É uma Tinha, psicologia dinâmica, né? sim, exato. Tem que ter muita dinâmica. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Eu também te Tu entendo, também. te entendo. Por
por isso é que hoje eu tenho a parte da psicologia, mas também tenho a parte social, de Isso é trabalhar com muito as legal. Porque eu perto, falo, sabe? todo ser humano, além de precisar da psicologia, que eu até falei com você, né? Eu falei, todo ser humano deveria nascer com auxílio à psicologia. E também todo Hum, ser humano, para entrar no mercado de trabalho e para estar, tudo gira em torno de pessoas e lidar com pessoas e comunicação. Então todo mundo deveria estudar psicologia para lidar com as pessoas, né? sim, sim. Acho que todos lidaríamos melhor uns com os outros se nos Com entendêssemos melhor certeza. uns aos outros, né? Com E nada certeza. melhor para entender as pessoas do que estudar psicologia. Mas pronto, nem todas as pessoas podem, nem querem, né? Não, Mas exatamente. Mas eu pronto. confesso, olha que doideira, né? A vida ela é muito doida mesmo. Eu mesmo, quando saí da tempo de escola, enfim, eu ficava naquela questão. Ou vou para a área da saúde fazer nutrição, ou vou fazer a área da comunicação, que eu gosto muito também. No fim, não Uhum. fiz nada, fui para o mercado de trabalho direto. Trabalhei com várias coisas já, com concessionária, com evento, Uau. todo em volta de pessoas de comunicação. E hoje, atualmente, eu estou no mercado imobiliário sempre em volta de pessoas, desafios e doideira, Hum, mas hoje, sabe que a psicologia ela tem me chamado muita atenção ultimamente? Muito, olha, nada é muita por atenção, acaso, né? assim. Não és tu que disse que, né? Nós atraímos. Nada, eu tô começando assim, ó. Ah, não, só que me falta. É, porque ainda são uns aninhos, né? Exato. É, eu vou só responder aqui essa pergunta. Se Claro. se a autoterapia funciona, não. Eu aqui vou responder como? Um médico não se pode operar a ele próprio, o dentista também não pode arranjar os dentes dele sozinho. Então, a autoterapia não funciona. Eu preciso de alguém, né, para me ajudar nesse sentido. O médico Por isso, precisa de um não. médico, né, Petra? Exatamente. E o psicólogo também precisa de um psicólogo. Nós até podemos ter mais conhecimento de algumas estratégias e o que é que está por detrás, mas a verdade é que da mesma forma que às vezes os médicos são os piores pacientes, às vezes os psicólogos também são os piores clientes. Então, É, porque é, eu acho que ele fez essa pergunta por conta. Eu pauto muito algum assunto também nas minhas lives, que é o autoconhecimento, que é uma hum, ferramenta que a gente tem de hum, autoanálise, de autoquestionamento, para ver como está a nossa vida, de onde a gente saiu, o que a gente está fazendo. O nosso processo para autoavaliação é exato. muito importante de tempos em tempos, mas sozinho realmente é muito mais difícil. Então é melhor com ferramenta, com auxílio, com pessoas Hum, ajudando, pessoas que estudaram, que entendem melhor sobre, né? exatamente, até porque tu às vezes estás tão envolvido na tua própria vida e na tua própria bola que tu precisas de alguém tipo para te Alô? fazer ver tipo as coisas de outra perspectiva. Às vezes eu até digo assim, olha, finge que a tua alma saiu do corpo e tu estás a ver de cima. O que é que está a acontecer aqui embaixo, né? Porque às vezes nós precisamos de ver as coisas de uma perspectiva fora daquilo que nós estamos a viver, não é? Yeah. Exatamente, exatamente. E agora a gente perguntou por que psicologia, né? Você Hum, explicou que já estava aqui no sangue, você já sim, já sentia, já estava. fazia trabalho social, já quando foi botou psicologia em todas as cinco, já tinha certeza. E quando começou a fazer a faculdade, sentiu assim, é isso mesmo, você teve a certeza que era aquilo. Não, porque na Você teve faculdade né, não dúvidas. tem nada a ver com aquilo que nós estamos à espera, até porque tu ficas, por exemplo, pelo menos aqui em Portugal, não é? Tu tens os 3 anos de licenciatura e depois tens os 2 anos de mestrado. E Sim. basicamente os 3 anos de licenciatura é tudo muito geral e só Uhum. depois nos 2 anos de mestrado é que tu começas a especificar um pouco mais para a tua área. Então tu ali nos 3 anos tu acabas por apanhar um pouco de tudo. Eu não gosto de história, eu apanhei história. Eu apanhei cadeiras que não gostava, tipo, coisas que não faziam sentido para mim. Então, estudar não corresponde à expectativa que uma pessoa tem, Entendi. não é? E esses estudos que você teve nesses 3 anos, você acha que fez diferença pra você? Hoje você enxerga, tipo, Vou, não, realmente hoje faz sentido. Ou não ainda? algumas Algumas. fazem sentido, outras nem tanto. Porque a verdade seja dita é que depois as coisas só começam a fazer sentido quando tu começas a aplicar. É, Então, hoje em dia, ao aplicar determinadas coisas, eu lembro, eu lembro que eu dei isto. Mas só agora é que uma pessoa vai encaixar para o que estás a precisar. Naquela altura tu não encaixas, não é? exatamente. Então, só quando tu precisas da ferramenta é que realmente tu vais lá buscar. Depois, no mestrado, comecei a gostar mais, porque já eram cadeiras mais, que condiziam mais com aquilo que eu realmente queria Sim. fazer, não é? Da parte clínica e tudo mais, aí sim começou a encaixar mais, mas a verdade é que foi na prática que eu É, realmente vi o que é que eu queria fazer. tudo você aprende na prática, não tem jeito, não Sim, sim, adianta. não tem como. Tu podes ficar 5 anos só a ler, só depois quando tu começas a colocar em prática é que tu vês, ok, isto faz Não sentido. Yeah. adianta.
E eu achei muito legal, porque eu vi ali que você fala de inteligência emocional, e é um ponto muito importante para todo ser humano. A gente tem muitos problemas Uhum. desde a infância, né? A gente tem muitos traumas e situações que a gente carrega desde. E às vezes a gente nem tem noção. Por isso que o acompanhamento com o profissional é tão importante, porque ele nos faz retornar aquele passado, aquelas raízes, e ver o que aconteceu, porque hoje a gente tem certas atitudes. Né, de por que que hoje você age assim de acordo com, né? O que que aconteceu lá atrás, ao longo da tua vida, que te firmou, que são as crenças limitantes, enfim. E eu acho que além da comunicação, que é muito importante para todo ser humano, a inteligência emocional também. Porque sem a comunicação e sem a inteligência emocional, não tem como fluir as coisas na nossa vida. Não Ah, tem, a gente vai... 100%. Uhum. Sim, e essa parte de inteligência emocional é uma coisa que eu amo trabalhar. E lá está, eu falo muito sobre a questão do propósito e eu acredito que é impossível eu viver o meu propósito se eu não tiver inteligência emocional para gerir tudo aquilo que acontece na minha vida, tudo aquilo que aconteceu, não é? Até porque tu já falaste aqui de uma coisa super importante, que é um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Sim. Então, imagina que eu sou uma pessoa que hoje em dia tem dificuldade em gerir as minhas emoções. Eu preciso começar pelo autoconhecimento, que é perceber porque que eu tendo a reagir como eu reajo, porque que eu tendo a ter estas determinadas ações, estes comportamentos, porque que estas situações mexem tanto comigo, porque que é mais difícil eu gerir as minhas emoções diante de A, B ou C. Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de sentar e analisar. Então, às vezes as pessoas também vêm com esta coisa, não, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, ok, mas antes de tu partires para a ação, para ser uma pessoa diferente, precisas de sentar para perceber o que é que se passa aqui. E Encarar depois, as próprias sombras, né, Pedro? exatamente, exatamente, e que às vezes as pessoas querem fugir disso, né? A gente, não, eu só quero a solução, eu só quero a estratégia para mudar. Não, calma, primeiro precisas de sentar e perceber de onde é que isso vem, não é porquê, porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E é engraçado que até, acho que com esta questão do dia dos namorados, não sei se estava a falar com alguém sobre a comunicação de casal e esta questão do Uhum. autoconhecimento em casal, que mesmo até quando estás a ter uma discussão com alguém, não é simplesmente criticar a forma que a pessoa é, mas é perceber porque que a pessoa é assim. Ou seja, todos nós temos um motivo, ninguém reage como reage do nada. Tudo tem uma base, Todo né? mundo tem um Tudo, jeito, porque aconteceram exatamente, situações que fizeram ela agir exatamente, dessa maneira. exatamente, exatamente. Isto não nos isenta de sermos autorresponsáveis por mudar aquilo que é preciso mudar, mas tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. E a inteligência emocional, lá está, começa aqui pelo entendimento, pela questão do autoconhecimento e tudo mais. E depois eu preciso desenvolver a inteligência emocional ao longo do caminho para eu conseguir suportar todas as adversidades da vida que surgem. Que é até um pouco aquilo que nós falamos, nós falamos do tema de hoje, né, que é a questão da resiliência. Se eu não for uma pessoa com uma boa inteligência emocional, as situações vão surgir ao longo do caminho. Eu, para conseguir ter resiliência para suportar os momentos difíceis, eu preciso de inteligência emocional para gerir as minhas emoções. Exato. Senão você não Não é? consegue ter Não resiliência. Se consegue, você não não. tem inteligência emocional, você não consegue ter, não consegue ter resiliência, Exato. constância, enfim. Você conhece o Paulo Vieira? Já ouviu falar lá? Conheço do poder da ação, da autorresponsabilidade, sim. Já Esse mesmo. tive no evento dele aqui em Portugal. Então, eu também. Eu fiz o Uhum. método CIS dele lá em Ah, agosto. Um mês antes de vir para Portugal, já estava me preparando emocionalmente para vir para cá. Eu fiz o curso dele de 4 dias. É uma imersão de hum, 4 dias que é hum. sensacional. Nos desafia demais a Tá na encarar. minha lista, tá na minha lista. Faça, faça, vale a pena. Inclusive, eu comprei o livrinho dele, que é o Autoresponsabilidade, que também é muito bom. Uhum. Porque também o ser humano, ele nasce com aquele problema de botar sempre a culpa no outro, né? Não é culpa Exatamente. tua, porque tudo é culpa tua, porque é culpa da Uhum. minha mãe, culpa de não sei quem, culpa do... A gente nunca... Olha, não, peraí, vamos olhar no caráter. Exato. Eu escolhi Sim. isso, eu estou colhendo o que eu mandei e Uhum. é consequência minha. Eu tomei essa ação e Exatamente. pronto. Tem que ter Exatamente. essa Exatamente. autorresponsabilidade, né? Exatamente. E até mesmo que tu hoje estejas Tu hoje das conta possas isto aqui, se calhar foi alguém, alguma influência que eu tive, foi, sei lá, os meus pais, família, contexto, cultura, whatever. Mas tu hoje das conta que não estás a viver a realidade que tu queres viver, é tua responsabilidade, não é? É minha responsabilidade eu assumir essa responsabilidade e dizer, ok, eu posso não ter total responsabilidade por estar onde eu estou agora, mas eu tenho total responsabilidade por construir uma coisa daqui para a frente. Eu não vou continuar a culpar a cultura, não vou continuar a culpar o contexto, não vou continuar a culpar, né, a família, whatever. Mas eu tenho responsabilidade de assumir daqui para a frente o que é que eu quero construir para mim. Exatamente. O que que eu fiz até agora, o que que eu fiz de certo, o Uhum, que que eu fiz de errado, né? O que que eu devo uhum, abandonar e o que que eu devo melhorar
nessa construção. Porque é uma Exato. construção. Essa construção de resiliência também é uma reconstrução de caráter, de muitas outras coisas, né? Você vai se Uhum. reconstruindo. Você chega a um ponto da vida, infelizmente, a maioria das pessoas estão dormindo. A maioria das pessoas estão Uhum. bitoladas, hipnotizadas, elas não têm consciência do que realmente está acontecendo no mundo, né? Infelizmente. Mas quando a pessoa tem essa autoconsciência, ela consegue se trabalhar para melhorar. Exatamente. Ó, Pedro falou, responsabilidade, dar respostas. Como assim, Pedro? Também não percebi muito bem. Eu vou responder só esta pergunta, Petra. O que tens a dizer em relação à descrição dos horóscopos? Que tipo de psicologia está baseada naquilo? Bola. Não há psicologia ali. Ok? Bola. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Exatamente. É só ficar a critério de cada Psicologia um, não tem gente. ali, não. Cada um tem. Olha, daí já entra num outro assunto, uma outra temática, fora do contexto. Mas voltando à psicologia e ao seu processo com a psicologia, que eu acho muito importante, qual que foi o maior desafio que você enfrentou nesse tempo aqui de psicologia? Quando você decidiu, quando você fez? Qual foi o maior desafio que você teve dentro dela até hoje? Primeiro foi terminar o curso. Pronto. Esse foi o primeiro desafio, porque tive ali uma altura que eu nem sequer sabia se ia conseguir continuar a estudar, por motivos de vida, motivos financeiros e tudo mais. Então, para mim, a primeira grande vitória foi ter conseguido terminar o curso, porque pronto, foi ali um grande desafio. Pensou em Hoje, desistir em algum momento? desisti não. Se Não. calhar mais. Não, desisti não, mas era do género, tipo, se for preciso esperar um tempo, eu espero. Tanto que eu lembro que quando eu não entrei na faculdade pública, que eu queria entrar, entrei numa mais longe e depois Uhum. não acabei por ficar por aqui. Eu pensei em parar e estudar mais um ano, tipo, fazer de novo o exame, trabalhar e só entrar no outro ano. Seja, mas depois acabou por surgir a oportunidade de fazer onde eu fiz. Mas eu nunca pensei assim em desistir. Simplesmente, se calhar, parar e ir um pouco mais devagar. Depois, quando eu ali da licenciatura para o Você já mestrado, tinha foi. consciência do seu ritmo, né? Das suas Sim, limitações. sim, sim. Se fosse preciso, uma pessoa branda, né? Porque um dia de cada vez. Depois, ali, da licenciatura para o mestrado, foi aí que eu não sabia se eu ia conseguir continuar os estudos, porque realmente isso estava muito complicada. Aquilo foi basicamente nos últimos 15 minutos em que eu me podia inscrever, que surgiu a resposta e eu consegui Era para inscrever-me. ser mesmo, era para ser Porque mesmo. estava mesmo ali, ok, não vou estudar, que deixar e tudo mais. Oi, estão a ouvir? Ok, voltou. Ok, Ouvi, voltou. é que minha Sim. bateria. Eu vou botar para carregar Ok. rapidinho. Sim. Mas pode falando. Sim, vou falando, mas eu pensei, tipo, não vou conseguir, não vai dar para continuar, vou ter que parar um tempo. Mas não, deu, eu continuei, terminei o curso e tudo mais. Dificuldade que eu senti, se calhar foi também porque eu me senti um pouco perdida sobre a população que eu queria trabalhar. Eu, desde o início, sempre sonhei em trabalhar com crianças e adolescentes, Ai, que sempre sonhei em trabalhar, né? maravilhoso! É, gente, mas a casa abafado, tá? O sonho mudou. Não, Porque mas isso é engraçado, né? O sonho, ele muda o tempo inteiro. Porque assim, o que acontece? O ser humano, ele faz planos desde sempre. Desde pequenininha já tem sonhos e planos e tal. Mas o que rola? Ao longo da vida vai acontecendo experiências, outras situações, e você vai mudando a isso, cabeça, a isso, opinião e isso, o que isso, você quer ou é. não. Exatamente. O que aconteceu foi exatamente isso. Foi que eu comecei exatamente com crianças e com adolescentes. Eu pensava que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Foi a minha primeira experiência profissional, no hospital e tudo mais, dentro do BAT, tudo XPTO. Depois saí dali e fui para outro contexto completamente diferente, porque foi que surgiu a oportunidade. Aqui em Portugal, um dos maiores desafios que nós temos é encontrar um estágio profissional para conseguirmos entrar na ordem dos psicólogos. É assim, no momento da nossa carreira, é assim, um dos momentos mais ansiogénicos que nós passamos, porque é realmente um desafio hoje em dia. E eu consegui num sítio que eu não estava à espera, que eu não sabia muito bem como é que eu me ia virar, que foi quando eu comecei a trabalhar na área social com idosos, que nunca sequer passou pela minha cabeça trabalhar com idosos, mas pronto, surgiu a oportunidade. E aí eu fiquei assim um pouco confusa sobre para onde é que eu ia, sobre o que é que eu ia fazer. E acho que só agora que eu comecei a trabalhar de forma independente e a atender o meu próprio público e tudo mais, é que eu comecei a perceber com que tipo de público é que eu gosto mais de trabalhar. Então acho que essa incerteza passei de atender crianças de 4 5 anos para idosos
Então foi tipo assim uma mudança muito brusca para mim. 880. 880, exatamente. Nem passei ali pelo meio termo. Então foi assim uma fase um pouco confusa de perceber realmente o que é que eu queria, o que é que fazia sentido para mim. Tanto que eu cheguei a tirar uma pós-graduação em crianças e adolescentes, que hoje em dia está tipo na gaveta, porque hoje em dia não atendo crianças, mas eu pensava que era aquilo, mas não é, né? A vida trocou umas voltas. Outro desafio que eu também passei, e que até que já vem um pouco mais mesmo para o lado pessoal. E você sente saudade das crianças? Só essa pergunta. Você sente saudade de trabalhar com criança? Não, você realmente se habituou com. Não, sim, eu gosto de trabalhar com adolescentes. Adolescentes eu gosto imenso de trabalhar com adolescentes. Ali a partir dos 14, sabes, aquela fase mais desafiante em que questionam tudo, em que pensam que sabem tudo e mais alguma coisa só que não sabem. Eu gosto dessa faixa etária. Bom, ótimo. Gosto dessa. Crianças não tenho muitas saudades, mas adolescentes tenho. Acho que é mais esta parte onde começa. Mas que bom, porque querendo ou não, um resgate maior ali, que é a fase mais difícil, como você falou, é a adolescência. Adolescente. E acho que é a parte onde eles começam a questionar, que não sabem bem o que querem. Então, gosto de pegar assim, né, quando estão assim nessa fase. Essa fase eu gosto. E dos adultos também. E você viu como foi importante você ter esse 880 para hoje você tá nesse Sim, para hoje eu entender o que eu quero. Agora eu tô situada, agora faz sentido. Sim. E como eu gosto muito de trabalhar também essa questão do propósito e conectar o propósito com aquilo que a pessoa vai fazer, acho que nesta fase também da adolescência é uma fase em que os jovens estão muito perdidos também nessa questão, não é? O que é que eu realmente quero, o que é que faz sentido para mim, começam aqui a assumir as próprias escolhas e tudo mais. Acho que essa é uma fase super importante de se intervir. Então, sim, faz-me sentido adolescente e depois os adultos e tudo mais, o que vem por aí. Depois, outro desafio que eu também encontrei, que eu dizer, né, que aqui já vem um bocadinho até para o meu lado pessoal, que nem encontrei tanto comigo, mas foi um desafio à minha volta, foi conciliar esta questão de a ciência e a fé, porque um dos meus valores principais é a fé e a espiritualidade, e às vezes ainda existia aqui muito choque do que é uma coisa, do que é outra, conciliar as duas visões aqui. Também foi assim um desafio que eu encontrei ao longo do caminho. Até as próprias pessoas me perguntavam, mas como é que tu vais fazer psicologia? Né, como é que ainda hoje me perguntam como conciliar, algumas lives que eu quero fazer nesse sentido, também para desmistificar e desconstruir aqui isso um bocadinho, porque realmente é um conflito, mas ao mesmo tempo que não devia ser, sabes? Então isso também foi. Cara, é muito bom você falar sobre isso, porque é muito importante a gente trazer esse assunto aqui também. Porque a gente deixou nas entrelinhas, mas é bom você pautar que a espiritualidade, a fé, a conexão com Deus, na verdade, ela é a base de tudo. Se você não tem essa conexão maior, aí que você tá ferrado mesmo. Aí não adianta inteligência emocional, não adianta autoconhecimento, não adianta nada ser essa base, né? Assim, para mim, não adianta mesmo nada. Claro que eu respeito, tipo, todas as pessoas que acreditam, mas eu vou ser muito sincera. Ainda, acho que há 2 semanas que me fizeram uma pergunta na caixinha que eu estava a responder relativamente a essa questão da fé e da psicologia e tudo mais. Eu não sei como é que as pessoas vivem no mundo de hoje em dia sem acreditar que nós somos muito mais do que carne e osso. Porque as coisas estão tão difíceis, gente, como... Epá, eu nem estou a dizer... Eu acredito em Deus, se calhar as pessoas que estão aqui podem acreditar em outra coisa. Mas como? Né? Como é que eu vou me sustentar num mundo tão difícil hoje em dia sem acreditar que há alguma coisa maior a sustentar-me? Então, esta ligação, o este mundo ele é muito mais espiritual do que material mesmo. Que é só a gente que não enxerga, ou não sente, ou não tem acessibilidade realmente do que está acontecendo. Hoje, com as guerras e com tudo que vem, quem que está mais buscando esse processo, essa conexão, a gente consegue sentir muito mais. E a gente entende que sem essa base, sem essa estrutura, nada do outro resto adianta, né? Não adianta. E a verdade é que quando trabalhamos esta questão do propósito, do sentido de vida e tudo mais, tu vais ter que ir a esta parte mais espiritual. Até mesmo trabalhando mesmo em termos de desenvolvimento pessoal, trabalhando uma roda da vida, por exemplo, agora buscando para um lado mais prático da coisa, tu na roda da vida tens o quê? Tens o pilar da espiritualidade, não é? Nós somos muito mais do que seres físicos, nós somos seres espirituais e nós somos energia, nós emanamos energia. E querendo falar de coisas tipo excêntricas, nada disso, mas nós somos energia.
Prova disso é que quando tu estás ao lado de uma pessoa e começas a se sentir mal, tipo, bad vibe, né? Bad energia, tipo, então, gente, nós somos energia, a pessoa sente. Então, tudo isso também Sentimos que quando acaba por alguém contar. está mal, quando alguém está bem. A gente sente muitas Exatamente, coisas. exatamente, exatamente. E acho que quanto mais conectados nós estivermos com essa nossa parte, mais resiliência nós até acabamos por ter. Porque esta questão É também da isso. espiritualidade, ela tem sido até mesmo estudada. Às vezes as pessoas vão me falar sobre espiritualidade e pensam que é religião. Não tem nada a ver com a religião. Nada a ver. E podem pesquisar, tipo, existem estudos científicos a provar que as pessoas que têm uma espiritualidade mais fortalecida têm mais resiliência ao longo da vida, conseguem ter uma melhor saúde mental. Não é? Isto acaba por estar tudo conectado. Eu ia dizer, as pessoas elas não conseguem ter resiliência sem essa fé. Exato. Sim, Não, porque não, não como tem é que tu como. vives sem Não tem fé? como. Sem acreditar que o dia da manhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Não é? Não tem Exatamente. como, né? Você vive uma vida sem sentido, uma vida muito vazia, né? Não Uhum, compensa. uhum. Sim, sim, é como se estás a viver por uma coisa muito material e a vida é muito além disso. Muito além Não disso. E eu vejo que. Eu vejo. Ah, é triste ver tanta coisa acontecendo no mundo. Eu nem gosto de falar sobre coisa ruim. Eu sei que é? você também não. A gente é uma pessoa totalmente que visa o lado positivo das coisas. Então, Exato. por mais que o mundo esteja se acabando e caótico do jeito que tá, a gente Uhum, busca se fortalecer, desenvolver ainda mais e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor da maneira que a gente pode, dando o nosso melhor dentro disso. E é um desafio uhum, constante, porque o mundo tem oprimido, né? Com tudo que tem acontecido, os valores uhum, invertidos, tanta coisa acontecendo que faz a gente questionar, né? Poxa, o que tá rolando? Só que a gente o que é lembra que se passa do nosso aqui? processo, a gente lembra de tudo. Você tá me ouvindo? Tô. Sim, sim, sim. Não, não, Não. não. Eu respondi do género que, não, olhando para tudo isso, nós perguntamos o que é que se passa aqui, o que é que se passa nesse mundo. Yeah. Ah, bom, desculpa. Yeah. Eu esqueci de colocar, de fixar o comentário com o assunto. Eu sou assim, gente. As minhas lives são tudo natural, eu acabo esquecendo de alguns detalhes. Mas tudo bem. Não, eu percebo isso. Às vezes a gente olha para todo o nosso processo e fala que a gente só conseguiu chegar até aqui hoje na base da fé, na base de ter Ah, essa tem força que ser. espiritual. Senão não tem Uhum. como. Uhum. Tu, quando acordas, tu precisas de fé para colocar o pé no chão. Em tudo, em tudo. Eu dava o exemplo, né, também nessa resposta que eu dei, que quando tu dizes até amanhã, tu estás com fé que vais acordar amanhã. Porque Porque é você não tem incerto. certeza, você não tem garantia Exatamente, nós não temos nenhuma. certeza de nada. É exatamente isso. E se nós não tivermos essa fé de que, ah está, eu vou acordar amanhã, que amanhã as coisas vão estar melhores, de que tudo faz parte do processo, de que tudo acontece por um motivo, de que tudo acontece por um propósito, como é que tu consegues encarar a vida? Até aqui, Até elevador. até no elevador. É verdade, gente. É. Quando entro no elevador, há um filme super antigo de um elevador que cai, uma cena qualquer assim. Eu sempre que entro no elevador, eu lembro desse filme, mas eu vou na fé de que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu vou Mesma na coisa fé, o que quando é que eu você vou vai para fazer? o trabalho ou qualquer outra atividade. Aquele caminho, Exato. mil coisas poderiam acontecer. Você tem Uhum, fé que você vai chegar naquele lugar e que vai dar tudo certo. uhum, uhum. Exatamente. Ter Ikigai, que é propósito, né? Na certa, exatamente. Ter propósito. Né? E o propósito ele não é algo físico, o propósito é muito mais sentido. Muito. Totalmente, totalmente. Você sente aqui, né? Direto. Sim. Isso conecta comigo. Isso faz Uhum, sentido para mim, com a minha jornada, com a minha história, com a minha vida. uhum. Yeah. E tu podes ter, né, muitos. Depois, eu gosto muito deste equilíbrio entre ter objetivos e ter valores. Não é entre equilibrar, ok, eu tenho objetivos fixos e palpáveis e quero resultados e tudo mais, mas tem que combinar com os meus valores, tem que combinar com o meu propósito, tem que fazer sentido para mim. E às vezes há pessoas que se perdem neste caminho de ter objetivos muito high, muito alta performance, muito quero isto e quero aquilo, ok, faz sentido para ti? O que é que tu sentes quando tu pensas nisso? Exato. Não é? E às vezes esta pergunta vira a chave, que é, ai, estou bloqueado nisto, estou bloqueada naquilo, não sei o que é que é de fazer aqui, não sei o que é que é de fazer ali. Faz sentido para ti? Isso, essa escolha, até mesmo em termos de escolhas, às vezes estamos indecisos numa escolha que queremos fazer. Okay? Qual é a escolha que faz realmente sentido para ti? Quando tu te fazes esta pergunta, a resposta vem. Tu muitas vezes é que não tens coragem de ir em frente com essa Já assumi resposta. a bronca, né? Exatamente, de assumir o BO, né? Porque lá está, não queres. Não queres, Sim. mas a resposta está lá. Né? E tu sentes, não é uma coisa que vem daqui, é uma coisa que vem daqui. O teu coração literalmente diz-te, né? Dói diante de uma escolha que não faz sentido para ti e ele acalma
dentro de uma escolha que faz sentido para ti. Que eu não estou a dizer que nós temos que ouvir a voz do coração e tudo mais, né? Assim, de uma forma louca, só ouvir os sentimentos. Mas Equilibrar, meu povo. equilibrar, né? Razão e coração. Mas esta questão do sentido é muito sentido. É muito sentido. Sentido é muito sentido. Sentido, exatamente. Sentido, ele é muito... Ó, entrou mais uma psicóloga aqui, ó. Os psicólogos, plantão. E deixa eu te perguntar, Pedro, já que você tocou nesse ponto da fé, que é extremamente importante, eu gosto das lives assim, porque eu boto só um tema, só pra aquela coisa, E né? depois vai outra coisa completamente diferente, né? Mas ela sempre acaba fazendo várias outras voltas e trazendo assuntos importantes. E a fé é uma delas. Eu, sem a minha fé, não estaria aqui hoje, não viveria tudo que eu vi. Eu realmente me movo por fé, eu dou o passo e ele coloca o chão, porque tudo... Já vi tanta loucura que só ele para fazer milagres, só ele para fazer acontecer, não tem condição, só ele para capacitar. E agora você falando de sentido, é muito bom isso, porque às vezes a gente faz uma coisa, essa questão de auto-performance. Infelizmente, no mundo atual, com a internet, a gente se compara muito o tempo inteiro com as pessoas. Então fica, não, porque o fulano tal idade tá lá. Não, porque o Beltrano tem alta performance. Não, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ser assado. Aí a gente acaba se cobrando horrores, se sobrecarregando absurdamente. E às vezes aquilo nem é pra gente, nem faz sentido pra gente, mas a gente fica tão assim, querendo tudo aquilo, dar conta de tudo, fazer tudo aquilo, que depois a gente para e fala, meu, por que eu me matei pra fazer tudo isso aqui? E isso não tem nem sentido pra mim. Exatamente. Essa questão da comparação tem sido mesmo brutal. E a verdade é que a vida está cada vez mais corrida, a vida está cada vez mais rápido e nós sentimos que temos que fazer cada vez mais coisas. Ainda ontem eu estava com uma amiga minha, também psicóloga, estava a fazer uma consultoria de autocuidado. Porque houve uma coisa que aconteceu desde que eu entrei no digital, foi esse tal de vida corrida. E faz, e produz, e produz. Pá. E depois, quanto mais fazes, mais tu queres fazer. E depois não podes regredir, porque não é porque já estás ali num determinado nível, tipo, agora como é que eu vou parar, como é que eu vou diminuir? Não dá. Então cheguei a uma fase muito cansada e que eu vi, ok, eu não estou-me a colocar em primeiro lugar, eu preciso cuidar mais de mim. Então comecei esse processo de consultoria de autocuidado e tudo mais, hábitos que eu quero incluir na minha vida, que fui deixando de lado com o tempo, por trabalhar demais. E eu queria colocar mais coisas na minha agenda, queria colocar mais coisas na minha rotina. E ontem ela disse algo para mim que é, Petra, tu neste momento não precisas de colocar mais nada, tu precisas de tirar. Porque tu já tens como, tu não precisas de adicionar algo. Para mim, tu queres adicionar coisas que são boas, tipo começar a ler mais, começar a fazer mais exercício físico. Ainda que tu queres adicionar coisas que vão ter um resultado positivo, tu neste momento não precisas de adicionar nada. Tu precisas tirar coisas para poder dormir, tu precisas tirar coisas para poder parar, tu precisas tirar coisas para poder descansar. Por quê? Porque o mundo é assim. E se tu vais na onda do piloto automático, tu vais acabar por, tipo, tu nem das conta. Tu até podes dizer hoje, não, eu nunca vou ter assim uma rotina e tudo mais, mas se tu não estiveres atento, tu acabas por ir no mesmo ritmo, porque é o ritmo que o mundo está aí, não é? Porque na internet, dentro da internet, é tudo muito rápido. Você pode ver aqui, passa o feed, passa o story, para não sei o quê, vai. A pessoa manda, responde, já liga, já atende. É tudo muito rápido. Porque na época, na antiguidade, era carta, meus amores. Era 300 dias para chegar uma carta, um flerte, um negócio. Era toda uma burocracia para encontrar a pessoa, não sei o quê. Né? E a gente tinha que lidar com a paciência, que hoje a gente não tem mais. Porque como tem muita coisa rápida, micro-ondas, iFood, todas essas coisas, Tudo a é gente rápido. vamos, acelerado. E justamente a gente parece que desacostumou a ter uma vida, entre aspas, normal. Uma vida, tipo, cotidiana. A gente não sabe mais ter. A gente pensa assim, não, eu tenho que estar ocupado o tempo inteiro, eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, eu tenho que estar na doideira. E não tem como. Não tem condição. Não, a bateria esgota. Não aguentas. Não. Isso que eu falo, quando a conta chega tão alta que a gente não consegue dar conta de pagar. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, tá? E ainda acontece, porque a gente tá nesse ritmo frenético e a gente esquece de se priorizar dentro desse ritmo frenético. Exatamente como você falou. Então não é colocar mais coisas, é colocar, se for colocar coisas que seja tempo pra você, pra sua vida. Exatamente. E lá está, tirar o excesso. Ainda hoje também partilhei nos stories essa questão por exemplo, eu entro em 1.500 grupos do Telegram, 1.500 grupos do WhatsApp, tudo é grupo, gente, tudo é informação. Eu fiquei, gente, para quê? Tipo, para quê que eu estou em tanto grupo? Para quê? Eu consigo consumir isso? Para quê? Depois gera uma ansiedade que tu tens que dar conta de tudo, tens que estar em todo lado. Não. Quando eu comecei esse ano, realmente defini que a minha palavra desse ano ia ser leveza.
Então eu estou a procurar tudo, tipo, ser intencional nessa leveza. Então ir questionando, o que é que eu preciso para ter uma vida mais leve. Comecei assim um ano, tipo, em frente ao mar, a refletir sobre a minha vida, tipo, com tudo parado, sabe? Boa. Ó, A pensar, essa tipo, dica é boa, hein? Pegar uma palavra para ser a palavra do seu ano. Gostei dela. cedo no ano. E Gostei. depois, sempre que eu for tomar uma decisão, sempre que eu for alinhar alguma coisa, isso está coerente com a minha palavra do ano, está coerente com aquilo que eu quero para este ano, está coerente com aquilo que faz sentido para mim, não é? E a verdade é que tu, em determinadas fases, em determinados momentos da tua vida, tu podes precisar de coisas diferentes. Se calhar, a palavra do meu ano passado era ação, sei lá, tu dar um exemplo. Se calhar era ação, mas este ano é leveza. Então, eu precisava, se calhar, de coisas diferentes em diferentes fases da minha vida. Mas é haver esta coerência com aquilo que faz sentido para ti. É tu perguntaste, ok, neste momento da minha vida, nesta fase da minha vida, o que é que faz sentido? O que é que eu preciso? O que é que vai estar realmente coerente comigo? O que é que vai estar realmente coerente com as minhas necessidades? É entender e respeitar o processo, né? Porque aquilo que a gente já comentou, às vezes uma coisa que fazia sentido ano passado, não faz mais Não hoje. faz sentido agora. E E aí não você tem fica problema. mais- E aí é preciso coragem para bancar as decisões e para dizer, se calhar, às vezes, a determinadas pessoas, a determinados ambientes do género, olha, não faz mais sentido para mim estar aqui. É, o problema, Isso outro custa. problema que a gente traz à tona do ser humano é o apego também, é o apego. E, Sim. ai, não, mas eu vivi isso aqui agora, e agora como que eu consigo sair disso aqui? Se foi bom, tá, não faz mais sentido, mas foi bom. E aí é um desafio. Ainda por cima quando existe outra coisa, que pelo menos eu vivo isso, e acho que muitas pessoas também devem viver, que é a questão de ser, tu pensar o que é que as outras pessoas vão pensar de mim. E tu tens aquela necessidade de agradar os outros. Okay? A minha irmã entrou e eu tenho que dizer sempre boa noite quando a minha irmã entra. Boa noite, Boa Nádia. noite, mãe da Petra! Irmã. Irmã? Ai, desculpa, Irmã. eu entendi. Faz mal. Irmã. E pronto, existe sempre esta necessidade de tu quereres agradar o outro, o que é que o outro vai pensar. Muito nesta coisa, às vezes, de ambiente, às vezes de amizades, às vezes de coisas Necessidade de que tu entras. aprovação, tudo Sim, isso. sim. Tudo isso acaba por envolver e muitas vezes isso é que te impede de tu tomar determinadas escolhas, de cortar coisas que não fazem mais sentido para ti. Então é muito olhar para tudo aquilo que está na tua vida neste momento, todas as escolhas, às vezes até mesmo planos, até às vezes mesmo objetivos, pessoas, amizades, ambientes, onde tu colocaste, onde tu começaste a trazer para a tua vida e perguntar, isso faz sentido para mim? Não faz, corta. Isso faz sentido para mim? Ok, faz. Isso faz sentido para mim? Epá, fez numa altura da minha vida, mas nesse momento, não. E se calhar pode voltar a vir fazer mais tarde, mas neste momento, se calhar não cabe. Eu acho que o ser humano, ele tem mania pela sociedade de se colocar sempre em caixinhas, cara. Não, porque eu tô nessa caixinha aqui, porque eu tenho que ficar só nessa caixinha agora pra sempre o resto da vida. E não! Você tá numa caixinha agora, que tá fazendo sentido agora, mas às vezes depois você vai aprender novas coisas, ter novas experiências e elas vão te levar pra outro lugar. E aí tu não pode ficar pegado nessa caixinha. Não, porque é isso aqui. Entendeu? Então não tem como tu viver um novo com aquela coisa. Exatamente. Olha, até citava já o versículo da Bíblia, né? Que não tem como colocar o vinho novo em odre velho. Senão, não aguenta, gente. Então, às vezes nós queremos viver algo novo na nossa vida, mas estamos apegados a uma coisa, não cabe, não dá, é uma coisa que eu tomar banho e vestir roupa suja. Então, tem que... Não, gente, não tem como. Então, tem coisas que vão ficar pelo caminho. Só que lá está, é a palavra que tu falaste, é este apego que nós temos às coisas, temos muita dificuldade em abrir mão do excesso, que é o que é que eu vou perder se eu sair daqui. Dá um exemplo dos grupos do WhatsApp que eu comecei a sair desde ontem à noite, comecei a sair de alguns. Eu fiquei, meu Deus, mas se eu sair desse grupo, será que eu não vou perder informação? Exato. E se eu sair desse Ai, meu ambiente, Deus, mas informação, yeah. meu Deus. E se acontecer aqui alguma coisa, eu não vou estar por dentro. Eu tenho que estar por dentro de tudo. Eu não posso perder. Não, e se eu abrir mão, e se eu desapegar dessa roupa que eu não visto há um ano e dois para amanhã me der vontade de vestir, o que é que eu vou fazer? Então, nós temos muito essa dificuldade em desapegar, mas quando tu desapegas, ao mesmo tempo que dói no momento, torna depois tudo mais leve. Exatamente. Não é? Eu percebi isso, tipo assim, a gente não. Uma coisa que eu falo também muito sobre processos e que eu tenho vivido esses processos, essa questão do desapego, não tem como você desapegar tudo de uma vez. É que nem dieta ou qualquer outra coisa, ou qualquer vício, vamos supor. Não tem, até psicologicamente falando, não tem como você simplesmente falar assim, parei, pronto. Não existe. Então é gradativamente, dia após dia, você vai largando coisas, situações, pessoas, atitudes. É um processo. Não tem como você falar, pronto, eu sou uma nova pessoa agora. Pronto, sou uma nova. Porque normalmente até quando isso acontece, a pessoa volta
imagina, tipo, eu estava também a falar com uma pessoa sobre a questão dos hábitos e tudo mais. Se a pessoa, tipo, dois para amanhã, porque não? Agora sou uma nova pessoa, agora eu vou deixar de comer isso, vou deixar de comer aquilo, vou deixar de comer aquilo, agora só vou comer isso. Gente, passado um mês, 2 meses, tu vais voltar a mesma coisa, porque Volta, não tem volta. Não como, tem, não volta, dá conta, não não dá tem conta. como. Só que o que é que acontece, e que também bate com aquilo que nós estávamos a falar, que o ser humano não tem paciência. As pessoas não querem passar pelo processo, as pessoas não querem respeitar o processo. Até mesmo aqui nas redes sociais, eu lembro quando eu bati 10 mil seguidores, muita gente me perguntava: Petra, como é que tu fizeste? Petra, não sei o quê, para virem pedir dicas e sugestões e como é que eu fiz. Gente, eu estou aqui é muito processo, Constância, resiliência. é muito processo. E é isto, É que é as tu pessoas só passares veem pelo depois, né? processo. O do nada. Sim, o Do resultado, nada, a sorte. do nada, não. Depois tem outra analogia que eu também gosto muito, que é do bambu, não é? O Ah, bambu, né? sim. O primeiro cresce para baixo, o primeiro tem que ter uma raiz sólida e depois é que começa a surgir, não é? Aos olhos, nus e cruz e whatever. Mas primeiro tem muita raiz, tem muita coisa que a pessoa não vê, que é o trabalho do invisível, que é ninguém vê, mas existe muito processo ali. E Só essa que raiz, né, Petra, tem relação com a fé, tem relação com a muito. espiritualidade também. Uhum, Nada sim, mais é que a fé, essa raiz que a gente exatamente. E totalmente. é muito continuar a acreditar mesmo não vendo nada. E às vezes as pessoas não estão dispostas a continuar a acreditar mesmo não vendo nada. Estes processos em tudo. Começas a fazer exercício físico hoje, se não vês definida amanhã, não, então já não vale a pena. Não, é um processo, tens de ter paciência. Tu começas a já mudar o teu comportamento, as tuas ações, de hoje para amanhã a tua vida não mudou. Calma, é um processo, tens que ter paciência. Então, este é o trabalho que custa, que é confiar no processo, confiar que as coisas vão se encaixar, confiar que tudo está a ser uma semente, tudo está a contribuir para a colheita. Então, muito este processo que as pessoas não estão dispostas a passar É porque a querem resultado jornada, né? rápido. É a nossa Exatamente. maravilhosa jornada de vida. E, tipo assim, a gente Uhum. até consegue fazer algumas coisas sozinhos, mas a gente precisa de pessoas para nos ajudar, não Ah, adianta. sim. Sim, Tipo sim, assim, sim. eu consegui muitas coisas perante as terapias que eu fiz. Eu não tenho Uhum. acompanhamento nem nada, mas em vários momentos da minha vida eu tive alguma consulta, alguma coisa ou Uhum. outra, que me fizeram enxergar coisas que eu não estava enxergando, sabe? Ou às vezes acontecem situações que a gente já sabe internamente, a gente já tem a E resposta. precisas de alguém para te dizer. Alguém precisa falar assim: hey, querida, presta atenção aqui. 100%, 100%. E Aí Pedro, é. caminhando agora para o final, para não tomar muito tempo Uhum. também, acho que do pessoal aqui já tá tarde de Portugal, mas voltando de novo para a fé, que você falou da fé. Essa sua fé que move, que te dá essa força, ela sempre esteve com você desde o seu nascimento ou também foi um processo que você ao longo da jornada foi. A parte do conhecimento sempre esteve presente desde o meu nascimento. A parte da vivência foi a partir da minha adolescência. Até rimou, né, gente? É, mas sim, porque a minha família sempre foi uma família de muita fé, sempre foi uma família de acreditar muito em Deus. Muitas experiências em termos familiares que nós vivemos foram verdadeiros milagres da nossa vida. Mas eu era tipo aquela típica adolescente que, a família acredita em Deus, mas eu não tinha muito essa vivência ainda, né? Então foi ali a partir da minha adolescência que até foi o momento que eu dei conta que realmente que eu não era nada sem ele. E que, né? E qual que foi a E virada de chave que você viu? Eu não sou nada sem isso. Qual que foi a a virada de verdade, chave? olha, foi um momento em que eu me vi privada de tudo. Estás a ver? Passei ali por uma situação na minha adolescência que fiquei, tipo, na altura sem telemóvel, uma pessoa na altura sem telemóvel ficava sem nada. Fui privada de amigos, fui privada de saídas, fui privada de tudo. Aconteceu uma situação que até da minha família também fiquei um pouco distante. E estás a ver aqueles momentos em que tu te vês sozinha, mas alguma coisa te diz que tu não estás sozinha e que tu deves te virar para essa pessoa que está sempre contigo, né? Que é Deus. Então aí para mim foi a virada de chave que eu percebi, ok, eu posso ter toda a gente à minha volta, mas a única pessoa que vai estar sempre comigo é Deus. Então a mim foi a virada de chave aí, que foi quando eu comecei realmente a criar uma jornada de vivência e de experiência, além do conhecimento, com a minha fé e não estaria aqui hoje se não fosse a minha fé 100%. É que nem eu falo, né? 100%. Análise que vem para o bem. Então, essa situação Exato, da sua sim. adolescência, de ficar isolada de tudo, foi importante para Uhum. você se conectar com ele, de verdade. Ah, sim. Os desertos todos têm um propósito, né? E às vezes nós queremos fugir dos nossos desertos e dos nossos processos, mas é lá que está uma resposta que nós precisamos.
Exatamente. Olha, essas lives sempre me surpreendem, cara. Eu amo a forma que Deus trabalha. Eu brinco que ele é muito estrategista. Ele é um estrategista maravilhoso, assim, ó. Você vê a lógica que ele faz das coisas, assim, os trâmites, os encaixes do Parece que quebra-cabeça. não faz sentido, mas depois acaba por fazer sentido. Assim, mas não tem sentido isso agora. Aí quando acontece, fica, caraca, você é um exatamente. estrategista. Sim, exatamente. Eu dizer que eu digo que há momentos que nós passamos lá atrás que nos trouxeram para o nosso agora. Então, às vezes, há situações que nós estamos a passar agora que vão fazer sentido lá na frente. A gente só tem que confiar. Não, muita situação do passado hoje faz totalmente sentido para o que eu quero viver. Então, às vezes a gente fica, nossa, mas eu sofri tanto, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Fica tranquilo. Era necessário. Tudo isso foi para te forjar, foi para te fortalecer, foi para te fazer crescer. Nada em vão. No momento que nós passamos parece complicado, né? Nada faz sentido, mas confia. A gente está aqui para falar, confia que vai dar certo. Então, a live nunca foi só sobre uma história, a live nunca foi só sobre um tema aleatório. A live sempre traz algo aqui, ó, muito maior do que a gente pensa. Então, continue acompanhando toda quarta-feira, que eu trago convidados especiais, como a Petra. Petra, amei te conhecer, de verdade. Assim, obrigada. Eu já tinha conectado contigo quando eu assisti, quando eu te encontrei, quando eu vi teu perfil. E é engraçado, porque eu realmente não procuro. Eu falo que é os planos dele, porque eu não fico caçando, vou chamar essa pessoa aqui, procura. Eu não procuro. Eu tô lá simplesmente vivendo minha vida, fazendo meus convidados e tal. Aí me aparece pessoas que eu sinto de convidar, que é doida. Essa pessoa, não sei, eu tô sentindo como essa pessoa aqui. Aí eu vou lá e chamo sem saber se a pessoa, porque a pessoa nem me conhece, né? Mas vou lá e chamo. E a pessoa é mais doida que eu, topa. Aceita. Estamos aqui. E aí dá o que dá, que a gente traz assuntos. E assim, é muito bom essas trocas, porque a gente aprende, né? A gente aprende junto e também consegue ajudar outras pessoas, inspirando e motivando elas ainda mais. Então, o meu objetivo com essas lives sempre são inspirar pessoas. Mostrar que todo mundo tem uma vida desafiadora, que todo mundo passa por problemas, que todo mundo tem questionamentos, dúvidas, confusões. Todo mundo passa pelo mesmo processo, só que de formas diferentes. Cada um com a sua jornada que é única. Porque cada ser humano é único na maneira de viver, de agir, de pensar. Então, eu gosto de trazer isso aqui para, tipo assim, não perca a fé. Continue seguindo sua jornada, firme e forte, com resiliência, trabalhando sua mente, trabalhando seu espírito, trabalhando seu coração, tirando tudo aquilo que não faz mais sentido e se unindo com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Que aí você vai desenvolver ainda mais rápido. Se você tem pressa, une com as pessoas certas. Para de perder tempo com coisas erradas, né? 100%. Ambientes também despertam propósitos ou também prendem propósitos. Então, procura ambientes certos, que é tudo. É isso. Pedro, você quer finalizar com alguma frase sua que você leva pra vida? Uma frase minha. Se alguém tiver aí, alguém sabe a minha frase? Eu vou finalizar com a minha frase. Que é, olha, tá aqui a minha caneca e tudo. Ela parece ao contrário, mas ela diz: vive com propósito e confia no processo, porque só suporta o processo quem vive com propósito. Então, pronto, essa é a minha frase. Peraí, eu precisava anotar isso, gente, porque eu vou colocar no tema da live. Cadê minha caneta? Peraí. Só um minuto. A pessoa deita aqui, né? Só um minutinho, gente. Eu vou até anotar, porque eu vou colocar na legenda de... Vai, como é? Viva com propósito e confia no processo. Viva com propósito e confia no processo. Porque só suporta o processo quem vive com propósito. Suporta o processo. Quem vive com propósito. Quem vive com propósito. E você aí que está assistindo a live, saiba que não é por acaso. E se você está aqui, você tem um propósito muito grande que você carrega dentro de você. E você deve continuar seguindo firme, adiante, conosco, porque tem muito por vir e você vai entender as coisas lá na frente, pode ter certeza. Ai, obrigada por esse convite. Muito obrigada, Pedro. Eu espero que seja a primeira de muitas que a gente ainda vai fazer. Com certeza, agora fica também o gostinho. E olha, tá? quero voltar para Lisboa, quero ir para Lisboa passear de novo. Então quando vier para Lisboa, tem que avisar. Bora. E se você vier para Algarve, aqui para Faro, região, me avisa também. Combinado. Tá? E eu tô querendo elaborar umas doideiras aí. Tô querendo elaborar um cafezinho de mulheres. Já fica no ar. Vambora. Já fica no ar que a gente vai fazer isso acontecer. Pedro, vamos tirar um printzinho aqui? Vamos sim. Só desativar os comentários rapidinho. Vamos lá.
Pronto. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Espero que tenham gostado. A live vai ficar salva no meu perfil. Pedro, pode colocar como colaboradora? Aí fica no seu. Coloca, pode colocar. Então tá bom. Então vai ficar nos nossos perfis. Compartilhem essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas de alguma forma, né? Vai alcançar alguns coraçõezinhos aí. Isso, perfeito. Petra, muito obrigada. Obrigada. Que Deus continue te abençoando Beijinho. grandemente e te usando cada vez mais para ajudar mais pessoas, tá bom? Obrigada, mãe, a ti também. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau.